pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma coisa um pouco diferente. Bom, há um mês atrás eu trouxe pra esse canal lendo reviews negativos de livros que eu amo. Hoje a gente vai fazer o completo oposto. Vamos ler reviews positivos de livros que eu não sou tão fã assim. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você não seja inscrita deste canal, não se esquece de já se inscrever, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo se você gostar e lembre-se também de me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoas, um mês se passou desde que a gente leu reviews negativos dos livros que eu mais amo. A gente falou lá há um tempo atrás sobre livros como Noivos do Inverno, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Dance of Thieves, que são livros que eu gosto demais e foi uma experiência incrível. Eu adorei ver as opiniões diversas das pessoas e principalmente opiniões que iam de desencontro àquelas que eu tenho. Se você está curioso e quer saber um pouco mais sobre essa leitura de reviews negativos, eu já vou deixar aqui linkado nos cards pra você dar uma conferida, porque foi imperdível e super engraçado. Mas hoje a ideia é completamente diferente e eu tô apavorada. Eu sou uma pessoa que eu sou super de boa com reviews negativos dos meus livros favoritos, mas quando eu pego ranço, gente, é difícil eu concordar com as opiniões, né? Mas hoje vai ser uma aula de paciência. Eu tenho certeza que eu estou preparada pra esse momento. Porém, raiva passarei, mas esconderei aqui no meu cocoro, ok? Ok. Antes de começar a leitura dos reviews, eu quero agradecer muito a Rebeca Cruz, que é uma inscrita aqui do canal e comentou lá nesse vídeo que eu falei pra vocês de leituras de reviews positivos sobre essa ideia de fazer exatamente o oposto. Então, Rebeca, esse vídeo foi inspirado no seu comentário. Muito obrigada. Bom, pessoas, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar pra vocês que isso, obviamente, é uma opinião particular. Então, se algum livro aqui que eu falar pra vocês é um dos seus livros favoritos e eu falar que não é o meu favorito, enfim, isso é porque cada livro acontece de uma forma diferente pra cada leitor, beleza? De maneira alguma eu quero ofender ninguém ou diminuir o seu amor pela sua série. Isso é só uma opinião minha e lembre-se de já deixar aqui nos comentários o porquê que você ama esse livro, que quem sabe isso não mude a minha opinião, né? E eu faça a releitura. Por que não reler livros que eu não gostei pra ver se isso continua assim? Bom, o primeiro review negativo que vamos fazer hoje é sobre A Maldição do Tigre. Há muitos anos atrás eu li esse livro e ele realmente não conversou comigo, principalmente por causa de algumas inverossemelhanças, né? Aquela dificuldade que o livro tem em se manter fiel à realidade, mesmo ele sendo um livro que conversa ali com fantasia, metamorfoses, enfim. Eu achei que esse livro demorou pra engrenar e quando engrenou não fez muito sentido pra mim. Vamos ao primeiro review, que é o review da Maria. Bom, a Maria deu 5 estrelas e ela falou o seguinte: então, eu gostei muito mesmo. Esses são os meus livros preferidos, que são mais bobinhos assim. São os que eu mais me divirto lendo. É realmente um livro mais adolescente, dá pra perceber algumas problemáticas no relacionamento do casal. Sabem aqueles romances que nos enfiam a ideia errada de que seja um relacionamento? Não propriamente uma visão machista, mas uma visão não saudável. Tô adorando que essa resenha já começa como, né? Esculachando o livro. Enfim, amiga, errada não tá. E também o sentimento dos dois se desenvolve muito rápido, tipo amor à primeira vista. Olha o Instant Love, que eu não sou muito fã. Pois é, amiga, errada você não está. Parabéns pela resenha aí. Ah, fala sério. Outra coisa também é que apesar de ter uma aventura, não é o forte do livro. Mas eu amei muito. Gente, super me identifico com você, Maria. Eu também, às vezes, falo assim, nossa, o livro foi uma porcaria. Vamos continuar? Eu amei. Exatamente. Não nego que adoro. Vibrei super pelo casal e me diverti demais. Só não dei 5 estrelas. Ué, mas tá dizendo aqui que você deu 5 estrelas. Por que que você... Não entendi. Só não dei 5 estrelas porque não consegui engolir muito bem o relacionamento da Casley com o Sr. Cardan. Mas sei que é por causa da minha leitura anterior, cujo tema foi abuso e pedofilia. Miga... Gente, mesmo assim foi uma impressão minha, né? Não? De resto, amei. E queria saber por que o segundo livro está esgotado. Que audácia, arqueiro!
Bom, eu amei essa resenha, realmente. Eu adorei que a Maria acabou pontuando alguns pontos negativos do livro, mas, obviamente, ela se sentiu muito conectada com a leitura e com a história. Eu acho que o Scooby tem um problema realmente de dar 5 estrelas antigamente. Talvez ela tenha dado 5 estrelas ou 4 estrelas e meia. Enfim, o Sr. Cardan, no caso, que é essa pessoa que ela tá falando, é o cara que acaba contratando a Kingsley, que é a protagonista principal de 16 anos, pra ir atrás daquele tigre na Índia, meio que de graça. Então eu super entendo por que dá aquela leve tocadinha ali da inverossimilhança. Eu também senti a mesma coisa, viu? Próximo livro que a gente vai ler hoje é Enraizados. Bom, esse livro é outro livro que me deu um pouquinho de trabalho pra finalizar, mas enfim, vamos pra leitura da primeira resenha. Essa resenha é um pouquinho extensa, mas vamos lá. Essa é a Stephanie Santos e ela deu 5 estrelas. Uma das melhores fantasias de volume único. Esse livro foi uma surpresa agradável, me surpreendeu da primeira à última página e achei bastante original, tendo em mente que é inspirado em contos poloneses, como bem ressalta a autora. Também é bom saber que foi inspirado em A Bela e a Fera, mas prefiro e até sugiro que não leiam pensando nisso, uma vez que suas expectativas podem não ser atingidas. E não digo isso porque o livro é ruim, de modo algum. O mesmo até entrou pra minha lista de favoritos, e sim por não suavizar as situações. Quando pensamos nos contos de fadas, raramente os relacionamos às histórias macabras, e isso se deve principalmente à fórmula Disney. Bem, Enraizados não segue isso e eu posso te garantir. Bom, eu acho que essa resume bem as minhas expectativas com Enraizados. Eu realmente comecei a ler esse livro pensando que ele ia ser uma coisa e, bem como pontuou a Stephanie, eu me decepcionei demais. Quando li resenhas negativas acerca do livro, percebi que as pessoas tinham lido ele esperando um grande ensinamento, onde o mal é punido e o bem vence. Olha eu aí, tudo bom? Sou eu. Já alerto que não é o caso. Enraizados não é um livro para crianças, na verdade ele fica naquela zona cinza, mas não é irresponsável e nem apoia comportamentos ruins. A própria protagonista tem um excelente senso de justiça e não esconde suas opiniões do leitor, porém ele condiz com a época em que se passa, então não esperem uma sociedade feminista aqui. Bom, ela fala isso porque realmente a gente tem uma divisão de castas ali meio estranha. Eu acho que esse é um problema da leitora que sou. Eu acho que os livros, pra mim, precisam conversar e trazer protagonistas um pouco mais independentes. Eu creio que essa é realmente um dos problemas que acabaram estragando a experiência de Enraizados pra mim, porque a leitura foi complicada. Eu esperei romance é muito superficial nesse livro, e bem como ela disse, não é uma leitura super feminista, é uma leitura que vai realmente trazer uma imagem um pouquinho mais subserviente das mulheres, então acho que esse foi o probleminha, exatamente. Um dos pontos altos do livro pra mim é a amizade entre a protagonista e a Casia. É muito raro encontrar mulheres que se apoiam e se ajudam, que conversem sobre suas inseguranças e medos ao invés de se odiarem. O desenvolvimento dos outros personagens também são ótimos. Percebam que eu não disse boa. Existem personagens fortes e bem construídos e que são condizentes com o que a autora se propõe do início ao fim. E o mais legal é que não parecem a mesma pessoa, cada um tem características da própria personalidade, isso por si só já é um motivo pra aplaudir de pé. O único ponto que eu gostaria que tivesse sido mais trabalhado no final do livro é o romance. Olha eu falando aí, exatamente, não teve romance. Eu achava que ia ter romance, não teve romance. Por que não teve romance? Mas não chega a ser negativo o modo como ocorre, é só aquele desejo de aquecer o coração mesmo. Eu realmente espero que dê uma chance ao livro. A história é fechadinha, a leitura é bem fluida, o que ajuda bastante. Bom, pra mim, na realidade, o livro foi muito arrastado, e é justamente porque o personagem principal, que é o dragão, né, e a outra protagonista, eles acabam sendo completamente opostos. Os dois se odeiam, a gente sabe desde o começo, e o desenrolar do relacionamento dos dois, pra mim, não foi nada plausível, principalmente porque eu achava que ele tava querendo usar ela levemente, né, então, enfim. Observação: a lição no final do livro é a coisa mais linda, só ela já é justificativa suficiente pra lerem. Bom, então, essa opinião eu super concordo. A gente traz ali no final do livro, principalmente, um amor pela natureza muito grande. Eu acho que essa é a principal conversa da autora. Ela queria pontuar isso de forma muito clara pro leitor, que a gente tá falando de um conto que vai contar ali diversas nuances de romance, levemente, magia, mas principalmente pela força da natureza. Então, eu acho que se você pegar o livro com a mesma opção que eu peguei, achando que ia ser um conto bonitinho de romance, você vai acabar tendo a mesma reação que eu, achando o livro um pouquinho enrolado, que não tava realmente se desenrolando muito bem, enfim, que não estava realmente fazendo o papel que ele ia se cumprir.
suprir, né? Ou que pelo menos você achava que ele ia dialogar com você. Então eu realmente concordo com a Stephanie. Eu acho que eu fui com um pouco de sede demais no pote e acabei me decepcionando. O próximo livro que eu trago pra vocês é um livro que eu odeio. E eu digo com coração, sem dor. Eu realmente odeio esse livro. Gente, mas olha, é um livro tão ruim, que eu ficar... Nossa senhora. A parte melhor desse livro, e eu digo pra vocês com todo respeito, me desculpe se esse é o seu livro favorito, mas com todo respeito, a melhor parte do livro é quando o mocinho e a mocinha estavam separados, porque eu não aguentava o personagem principal masculino, porque ele era um pé no saco. E é A Noiva do Highlander. Jesus amado. Esse livro é um livro de romance de época, que vai trazer então uma mocinha que acaba aparecendo ali nas Terras Altas, a menina inglesa, né, e vai pra um clã escocês, enfim, ela é bem recebida e acaba se apaixonando, se engraçando lá por um chefe de clã. E a história é dali pra baixo. Porém, pessoas gostaram e a gente vai falar sobre essas resenhas. A primeira delas é da Eli. Ela deu 5 estrelas. Vamos lá. Oh my god! Você quer uma história incrível e emocionante? Leia esse livro. É uma história linda, envolvente, sexy e várias outras coisas boas. Laurel é uma personagem forte, corajosa, determinada e amorosa. Discordo. Achei ela um pé no saco. Conquista o coração de todos que a conhecem, inclusive o coração do Connor. Connor é o cara ruim. Lembre o nome dele. Connor é um homem machucado. Depois de sofrer várias decepções amorosas, perdeu a esperança de encontrar uma mulher digna de devoção e amor incondicional. Devoção e amor incondicional? Pra quê? O cara é um babaca. Respeito, perdão, mas eu tenho ódio desse cara, por isso que eu tô lendo dessa forma, perdão. Até conhecer o Laurel. Esse livro é muito bem escrito e as cenas de sexo entre o casal, então, uma porcaria. São simplesmente lindas, cheias de amor e desejo. Recomendo muito esse livro, foi com certeza um dos melhores que li este ano. Vou morrer de saudade e sei que vou reler muito em breve. Eli, eu super concordo com você que cada um realmente tem uma opinião diferente e um sentimento diferente com a leitura de cada livro, e essa é basicamente uma opinião super favorável de um livro que eu achei muito abaixo da minha expectativa e que não conversou comigo em nenhum momento. Inclusive, um dos personagens que eu mais odeio na minha vida é esse tal desse Connor. Eu nem lembrava o nome dele e eu espero que ele apodreça na minha memória. Isso eu quero real, gente. Eu tô falando isso, mas eu tô com muito medo das pessoas me odiarem, mas eu realmente acho que esse cara, além de ser um cara super machista, ele acha que a menina tem que servir ele, que ela respira por ele. Faça-me um favor. Vai arranjar uma louça pra lavar pra ficar parando de incomodar as mulheres, menina. O próximo é Everlast. Bom, este livro, inclusive, já vou deixar linkado aqui nos cards, porque eu já trouxe, inclusive, resenha. E foi uma das primeiras resenhas pistolas que eu tive aqui nesse canal. Um dos primeiros livros que, desde a formação do canal, um ano atrás, inclusive, parabéns ao Stand de Madeira, faz um ano que estamos vivos. Foi o primeiro livro que eu tive contato que eu não gostei desde a formação desse canal. Então, eu estou bem ansiosa para essa leitura de review positivo. Vamos lá. A Giovanna, que inclusive é dona do The Universe Bookshelf, vão segui-la lá no Instagram, pessoal, pelo que eu acho que é um Instagram. Bom, ela deu 5 estrelas e vamos ver o que ela achou de Everlast. Quando o tempo é uma moeda de troca cunhada em sangue. Exatamente, então o tempo lá realmente vale o tempo da sua vida. Everlast é o típico exemplo de julgando o livro pela capa, porque afinal de contas ela é linda demais. Mas, mais do que isso, a premissa é intrigante e felizmente a história é muito boa. Neste livro conhecemos Jules, a protagonista que precisa retomar a propriedade de Everlast depois de ter fugido de lá quando criança. Sua missão é conseguir mais tempo, que nesse caso é literalmente dinheiro, para tentar pagar algumas contas do seu pai. Em meio aos descobrimentos que Jules faz sobre a sua própria origem e passado, somos apresentados à mitologia que envolve o alquimista e a feiticeira e a criação das tais moedas de tempo a partir do sangue. Eu vou ter que ser bem sincera, quando eu tava lendo Everlast, eu não entendi realmente aonde a autora queria chegar, principalmente com essa criação dessa mitologia aí, porque eu realmente não entendi o quanto valia as coisas. Eu acho que essa foi a primeira coisa que me distanciou do livro em si. Eu achei que tinha muita coisa acontecendo, mas principalmente eu não entendia realmente o cerne do que é Everlast e qual a importância dessa moeda de sangue. Por isso que eu não gostei tanto do livro. Temos
alguns velhos conhecidos dos livros de fantasia nessa história. A protagonista com um passado misterioso, a amiga inesperada, o amor impossível, governantes mesquinhos, mais everlastos, pra mim, alguns diferenciais muito bem-vindos. O foco na história em si e não em algum romance envolvendo o personagem principal e um plot twist que eu sinceramente não antecipei. Esperava uma revelação bem diferente da que tivemos e que foi muito mais legal do que eu imaginei. Bom, então, o romance, horrível. Inclusive, o triângulo amoroso que a escritora tenta enfiar a goela abaixo do leitor é muito mal desenvolvido, eu tenho que dizer. Principalmente porque o casal, né, o casal principal acaba tendo uma cena de romance ali que surgiu do nada e simplesmente não teve nenhuma conotação ali romântica em si, né? Mas, enfim, o que eu posso dizer? Além disso, desde o começo não há perda de tempo na narrativa. Tudo vai acontecendo ao seu ritmo, sem ser rápido, mas também sem ser arrastado. A leitura simplesmente flui e a Jules, embora não seja muito diferente de outras protagonistas de livros do mesmo gênero, não deixa de ser uma boa personagem. Espero que o próximo livro da série não demore pra ser lançado aqui no Brasil. E ela deu então 4 estrelas e meia e não 5, como eu falei, gente. Giovana, eu adoro que você tenha gostado de Everlast. Eu espero realmente que a editora traga o próximo livro. Inclusive, é um livro que eu quero apostar a leitura. Eu realmente acho que a autora não teve espaço pra me explicar exatamente tudo que estava acontecendo. Então, eu vou dar uma segunda chance pra esse livro com toda certeza. Só que, como eu falei, o romance da protagonista, o triângulo amoroso que a autora tentou formar ali, não me convenceu nesse primeiro livro. Eu espero que no futuro ela desenvolva de uma forma um pouquinho mais plausível pra leitora que sou. E por último, eu trago pra vocês o último livro. O último livro que este livro, gente, esse livro me trouxe mais dor de cabeça que nem Novalgina cura, nem Neusaldina vai me curar. Esse livro em questão é um dos livros mais odiados pela pessoa que tá falando aqui. Realmente foi um divisor de águas. Muita gente que acompanhou a resenha, inclusive vou deixar linkado aqui pra você conferir, porque realmente é um dos vídeos mais desgostados aqui deste pequeno canal que é o Estante de Madeira. Mas eu realmente não curti o livro e talvez eu tenha sido um tantinho malvada na minha leitura lá, na minha resenha, talvez. Então eu peço desculpas já. Mas eu realmente não gostei de Fury e hoje eu vou ler uma resenha positiva sobre ele. Bora lá! Essa é uma resenha bem extensa do Nick, ou da Nick, e ela deu, ou ele deu 5 estrelas. Então, vamos lá. A descoberta de um tesouro. Já quero a série completa na estante. Depois de descobrir que a empresa onde trabalha pode estar fazendo experimentos genéticos ilegais com humanos, Ellie Bronwer aceita ser uma espiã nas indústrias Miracle e coletar o máximo de provas que conseguir pra eles. Atuando como uma enfermeira, ela não só comprova que o boato é verdadeiro, como também presencia o que o ser humano tem de pior. Misturando genes animais com o DNA humano, a organização está criando uma nova espécie mais forte, rápida e letal. Exatamente. Mais do que nunca, ela está disposta a se pôr em risco para acabar de vez com tanta crueldade, principalmente quando se vê tão envolvida pelo prisioneiro 416, o tal do Fury. Bom, ela fala que Fury já conheceu a maldade dos seres humanos desde criança, aprendeu que não se deve confiar em nenhum deles, mas quando vê pela primeira vez a pequena enfermeira, não consegue controlar o desejo de confiar nela, porém não demora para que ele perceba o quanto estava errado. Nenhum ser humano é confiável, nem mesmo a Ellie. Depois de ter sido traído pela única mulher que acreditou ser diferente, Fury prometeu que a mataria na próxima vez em que a visse. Bom, então esse que é um dos grandes problemas em Fury pra mim, principalmente porque o protagonista principal acaba tirando ali uma conclusão totalmente precipitada da pessoa que tava tentando salvar ele, e em momento algum ele procura qualquer diálogo. Obviamente que isso deve ter ali um fundo de ok, ele está sendo manipulado por uma empresa e não tem qualquer tipo de relação ali verossimilhante com outro ser humano, então ok, isso aí pode ser passado, mas eu realmente não gostei como ele tirou ali esse ódio gratuito pela pessoa que tá tentando salvar ele, e como ele não sabia que ela tentou salvar ele depois que foi liberado, né? Ele está livre e procura vingança, mas talvez seu coração tenha outros planos. E agora vamos para a
parte da opinião da Nikki. Fazia tempos que eu não me empolgava com uma série de fantasia como essa. Novas Espécies traz um trama diferente, fugindo dos clichês de vampiro, lobisomem, fadas e bruxos, e colocando outro clichê que no caso é o clichê de espécies modificadas geneticamente. Centrada na temática de mutação genética, somos apresentados a uma nova raça, seres humanos com genes de felinos, caninos ou primatas. O primeiro livro conta a história de Fury e Ellie. A conexão entre os dois é algo muito bonito de se ver. Fury, assim como todas as novas espécies, sofreu coisas inimagináveis nas mãos de Miracle, e Ellie foi uma das pessoas que viu de perto a maldade daquelas pessoas. Mesmo com desejo de vingança, ela compreende como ninguém, e é justamente essa empatia que os aproxima. Então, eu acho que isso conversa muito com o leitor desse tipo de gênero. Eu gosto bastante de romance contemporâneo hot, assim como é esse primeiro livro que foi Fury, mas eu acho que a relação tanto do Fury quanto da Ellie começou de uma maneira muito tênue ali, ligada, na minha opinião, e isso eu digo única e exclusivamente minha opinião como leitora, que estava muito próximo ao abuso, e a autora não me convenceu de que, de qualquer forma, aquele cara não era um psicopata meio abusivo, assim, na minha opinião real, gente, por favor. Desconsiderem aí, eu sei que se você gostar, você gostou, mas eu acho que realmente não dava pra passar um pano tão grande assim nesse cara. Protetor e feroz, Fury faz de tudo pra manter a mulher que ama a salvo, inclusive a trancafiar, falando que ela não pode comer, não pode engordar, tem raiva de celulite. Me incomodou muito. Quando o mundo se volta contra sua espécie, uma história diferente e muito bem construída que te fará querer ler todos os 15 livros de uma vez só. Pra conhecer mais resenhas, acessem o Instagram Estante da Nikki. Gente, vão lá conferir o Estante da Nikki, eu tenho certeza que ela sabe muito bem fazer resenhas. Eu adorei essa resenha, é muito bem explicadinha. Muito obrigado, viu, Nikki? Bom, mas então eu tenho que dizer pra vocês que realmente Fury não é um livro que eu recomendo. Eu acho que é o livro, ele tem algumas nuances ali bem perto do abuso, principalmente dos personagens principais. Eu achei que nenhum deles me convenceu de que estavam realmente apaixonados. E o Fury, por ser uma pessoa que eu acho, né, geneticamente modificada, também não conhece muito bem o que é ter um relacionamento saudável. E nesse caso, eu acho que o relacionamento desses dois protagonistas é tudo menos saudável. Mas obviamente, gente, se vocês gostam desse livro, por favor, não sou eu que vou mudar o amor por essa série que vocês têm, beleza? É só uma opinião realmente particular. E muito obrigado, Nick, pela sua resenha. Eu adorei, eu achei que realmente você trouxe alguns pontos bem importantes e, obviamente, transparecem todo o seu amor pela saga de Novas Espécies. Bom, pessoas, então é isso. Eu tenho que falar pra vocês que eu estou como? Eu estou tremendo. Eu espero que realmente você não se sinta ofendido por qualquer coisa que eu falei aqui. É realmente uma brincadeira e eu estou falando a minha opinião particular como leitora. Então, se caso algum livro que você goste aqui apareceu nessa lista, eu sinto muito, realmente não conversou comigo, mas quem sabe, como eu já disse, esse sentimento não possa mudar no futuro, né? Bom, muito obrigada pra quem acompanhou até aqui. Lembrando sempre, se você quiser se inscrever aqui nesse canal e ajudar ele a crescer ainda mais, já se inscreva. Lembre-se também de deixar o seu joinha se você gostou. E se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Então por hoje é só e a gente se vê no próximo. Tchau!